Sejam muito bem-vindos ao podcast Consultores no Divã. Aqui você encontra tudo o que acontece por trás do case. Eu sou Crisley Silva, consultora financeira, planejadora financeira com 30 anos de experiência no mercado. Eu sou Lari Gonzaga, sou consultora, sou planejadora financeira e tenho mais de 20 anos de experiência. Aqui falamos do dia a dia do consultor financeiro, trazendo assuntos dentro do nosso universo, que, claro, vão muito além das planilhas de Excel. Falamos aqui de metodologia, de bagagem e de repertório. E hoje inauguramos uma nova série no podcast Consultores no Divã. A série é Trajetórias de Valor. Lari, eu estou muito feliz em abrir essa nossa casa para os nossos colegas. Eu também, Cris. Estou muito feliz de ter aqui hoje nossa primeira convidada que vai compartilhar sua experiência, ideias, desafios da carreira do consultor, que é a Adriana Marquezin. Seja bem-vinda, Adri. Bom dia. Bem-vinda, Adri. Bom dia, Lari. Bom dia, Crisley. Muito obrigada por participar desse podcast. Que honra ser convidada por vocês. Estou muito feliz com essa oportunidade. Então, para a gente começar esse bate-papo, vamos para a primeira pergunta para a Adri Marquezin. Adriana, conta para a gente, quem é você? Conta um pouquinho sobre você, qual que é a sua trajetória, conta um pouquinho sobre a Adriana consultora e a Adriana Marquezin. Eu sou economista, tenho mais de 30 anos de experiência em controladoria e gestão financeira. Construí minha trajetória sempre em empresas alemãs, o que me trouxe uma bagagem muito sólida em termos de organização, disciplina, planejamento. E, inclusive, eu tive a oportunidade de viver um período na Alemanha, o que me trouxe uma grande experiência profissional e pessoal também. Aí, ao longo da minha caminhada no mundo corporativo, eu fui percebendo que por trás dos números existiam pessoas e sonhos, e isso foi o que me aproximou da mentoria e da educação financeira. Então, hoje eu atuo com empreendedores, autônomos e também pessoa física, e o objetivo é sempre trazer clareza, consciência e tranquilidade financeira. E falando um pouco do lado pessoal, eu sou solteira, eu não tenho filhos, amo viajar, amo estar com a minha família, com os amigos, mas também valorizo muito os momentos que eu tenho em casa, meditando e também com autocuidado. Acredito muito no equilíbrio entre mente, corpo e espírito e no crescimento contínuo, através de autoconhecimento e estudos. A gente percebe pela sua trajetória, né, que não começou ali com a consultoria em si, né, que começou muito antes e você tem uma grande experiência acumulada. Então, em que momento que você percebeu que essa sua experiência poderia deixar de ser apenas na sua carreira corporativa e poderia virar uma consultoria própria? Quando eu comecei a perceber o quanto muitas pessoas trabalhavam demais, ganhavam dinheiro, muito dinheiro até, mas ainda não sabiam como ter uma direção financeira, elas não viviam essa direção financeira. Ali eu entendi que toda a bagagem técnica que eu tinha construído dentro das empresas também poderia transformar a vida das pessoas fora do mundo corporativo, fora do ambiente corporativo. Adri, e eu sei também que essa carreira de consultoria, essa carreira de autônoma, também te ajudou a, inclusive, cuidar de pessoas importantes na sua família quando foi preciso, né? Que eu me Sim. lembro que quando você veio para a formação, você estava enfrentando um desafio na família, né? E eu fiquei muito contente da gente ter trocado. Acho que foi quando a gente começou a conversar mais, né? Naquela época, que foi o tempo que você cuidou da sua família. O fato de estar fora do mundo corporativo me deu essa flexibilidade de agenda, de poder direcionar o meu tempo para o que realmente era prioridade naquele momento. Se eu estivesse no mundo corporativo, eu não teria conseguido dar atenção para a família da maneira como eu dei. E eu acredito que naquele momento foi crucial nós dedicarmos tempo em todos os tratamentos, em tudo que foi preciso, para que no final a gente tivesse sucesso. E agora, eu quero te perguntar sobre essa transição de carreira. Me conta um pouquinho como foi na prática para você fazer essa transição de carreira, né? Para você atuar de forma mais independente. Você comentou que veio do mundo corporativo, não tinha tanta liberdade, não tinha tanta flexibilidade de agenda. Como foi essa transição? Porque a gente às vezes ouve alguém falando que foi feita uma transição e parece que foi fácil, né? Como foi para você? Eu não fiz uma transição enquanto eu estava no mundo corporativo. Essa transição aconteceu depois. Eu trabalhei mais de 30 anos, controladoria. Chegou um momento que eu estava me preparando, eles estavam me preparando para um cargo executivo. Eu fiquei um ano aproximadamente como interina e eu comecei a questionar muito os meus valores de vida.
se aquilo era o que realmente me trazia felicidade. E eu cheguei à conclusão que eu queria declinar o cargo. Eu saí de uma estrutura totalmente segura, organizada, e fui fazer um ano sabático. Foi bem o ano da pandemia. E eu fiquei em casa mesmo, eu não fiz nada, eu pretendia fazer um período sabático na Itália, mas acabei declinando também em função da pandemia. E aí eu comecei a estudar, organizei um pouco minha vida, comecei a estudar e fui fazer uma pós em educação financeira, porque eu comecei a pensar que talvez a área financeira fosse algo para eu atuar, por causa de todo o meu conhecimento durante todos esses anos. E foi quando eu comecei a fazer alguns atendimentos pro bono, e depois começou a virar um negócio. Então, não existia um período em que eu fiz a transição enquanto eu estava no corporativo. Essa transição aconteceu depois. Mas não É, foi algo sem pensar, foi algo que eu pensei. O que eu imaginei quando eu fiz essa opção em trabalhar com consultoria financeira. Eu tenho a bagagem, eu conheço, eu só preciso lapidar isso para entregar de uma maneira mais simples para os clientes. Eu amei essa palavra, lapidar. Eu lapidar amei, é ótimo, né? lapidar. Eu sempre vim de um mundo ali que, principalmente empresa alemã, tem tudo muito certinho, os procedimentos, é, disciplina, planejamento, é tudo perfeito. E aí, quando você sai do corporativo e começa a montar a sua própria consultoria, você fala, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Porque não dá para levar uma linguagem complexa. Você vai falar de EBIT para um autônomo, ele vai perguntar se isso é de comer, o que que é, né? Então, a gente precisa. Eu senti essa necessidade de trazer algo um pouco mais leve, uma linguagem simples. E eu fiz muitos cursos, muitos cursos. Mas o que realmente me trouxe essa simplicidade e essa profundidade foi a formação que eu fiz com vocês, de todos que eu fiz. E não é porque eu estou aqui que eu estou falando isso. É que realmente eu estou sentindo isso, eu senti isso no coração. É muito verdadeiro. É uma linguagem simples, profunda, e quando eu preciso trocar ideias com alguém, eu tenho uma, um lugar para buscar isso, que é a supervisão com vocês. Então, isso fez total diferença na minha vida, porque eu tinha muita insegurança, muito receio em falar alguma coisa que o cliente não entendesse. E agora eu tenho uma metodologia simples e que eu posso mudar, não é nada assim engessado, eu posso ir colocando mais coisas, conforme o meu conhecimento, mas que atende perfeitamente todos os clientes que eu atendo. Sabe, Adri, fazer essa transição de uma vida profissional, né, do corporativo, fazer essa transição para a vida de consultoria, ela requer bastante coragem. A gente vai por uma trilha de carreira onde a gente sabe onde é o próximo passo, né? Mas a Hum. gente escolhe não saber, né? A gente escolhe construir caminhos novos. Dentro dessa sua rotina nova de autônoma que você tem hoje, do que é que você não abre mão? Tipo, o que que a autonomia te trouxe que o mundo corporativo não te entregava? Eu não abro mão da leveza e da qualidade de vida. Hoje eu valorizo muito ter uma agenda equilibrada, atender com profundidade e conseguir conciliar trabalho, propósito e vida pessoal. Eu entendi que o sucesso também é presença e bem-estar. E, além disso, a liberdade geográfica que a consultoria financeira me traz não tem preço. A autonomia me trouxe liberdade, liberdade de escolher meus projetos, escolher meus clientes, escolher o meu ritmo de trabalho, principalmente de construir um trabalho com a minha essência. Também me trouxe algo que hoje tem um valor muito grande para mim, muito, muito forte, que é a liberdade geográfica. Poder trabalhar de qualquer lugar, de diferentes lugares, e ter flexibilidade para viver experiências, viajar, conciliar melhor vida pessoal e profissional. Então, hoje eu sinto muito mais conexão entre o que eu sou e o que eu faço. Uau, Uau, me uau. emocionei, de verdade. Muito obrigada. Muito gostoso como você traduz o que a gente sente também, né? Porque eu e a Cris, a gente também veio do mundo corporativo. É muito gostoso, assim, ver que a gente compartilha os sentimentos, a gente compartilha os cases, os causos, os aprendizados. É muito interessante. A gente compartilha a história e a coragem, né? E é uma decisão de muita coragem, né? Porque no corporativo você tem tudo pronto. No mundo corporativo, nós trabalhamos muito para resultado, nós temos metas o tempo todo. E no mundo da consultoria ou da mentoria,
eu consigo levar mais a essência do que é a parte comportamental, entender a pessoa, trazer, acolher, sem julgamento, sem crítica. Então, eu entendo que isso faz muita diferença no atendimento. Eu não estou focada no resultado, mas estou focada na pessoa, para que ela tenha resultado. E eu acho que esse é um diferencial no meu trabalho. É a consultoria para além dos números, né? É a gente conseguir olhar para a pessoa e falar, poxa, o planejamento financeiro é importante para melhorar a qualidade de vida dessa Sim, pessoa, para reduzir, às vezes, ansiedade, preocupação. Eu tenho um cliente que parou de fumar, fez o planejamento financeiro e sim, parou de fumar. Então, é muito além dos números, né? E, Adri, zero saudades de rotina de fechamento de mês em mundo corporativo, né? Zero saudades, né? Virar a zero madrugada saudades. fazendo fechamento. Eu sempre sou assim, muito grata por tudo que eu vivi, porque hoje eu tô onde eu tô por causa do mundo corporativo, mas eu não tenho saudades. Já perdi muitas coisas, assim, muitos eventos familiares, aniversário de mãe, inclusive, porque era dia de fechamento, era dia de fazer reporte para a Alemanha, e aí a prioridade era o trabalho, porque a área estava sob minha responsabilidade, não tinha como não fazer. Mas são os desafios, são as perdas e os ganhos, né, que a gente tem na vida. Então, tem coisas que você perde para ganhar outras, né? Mas hoje eu olho assim com muita gratidão por toda essa trajetória no mundo corporativo. Me trouxe muita bagagem e me facilitou muito trabalhar com a consultoria financeira. Eu brincava assim, né? Que eu falava assim, financeiro, a gente faz fechamento, a gente faz orçamento, tudo que rima com tormento. Rimou com tormento é o financeiro. Eu falei assim, mas não tem Pois é. um convite financeiro para o churrasco. E quando convida, não pode ir, porque fica fazendo fechamento. Ou tem que fazer fechamento, tem que fazer orçamento. E a gente sempre era o final do funil, né? Marketing É, atrasado, a vendas atrasava, todo mundo atrasava, quem que tinha que compensar? Era o financeiro. Pronto, fiz minha e nas, reclamação, não precisa ir para o podcast. Continue, Lari. Adri, você comentou um pouquinho, né, que depois que você saiu do mundo corporativo, você passou um tempo fazendo vários cursos, várias formações, para entender como que você pegava aquela sua experiência, aquele seu conhecimento, só que você adaptava e lapidava isso para novos clientes, né, para os seus clientes, para o seu próprio negócio de consultoria. Então, eu queria saber com você, hoje na consultoria, como que está funcionando? Você direciona mais os seus atendimentos para a consultoria CPF, para a consultoria de casais, para a consultoria de negócios, porque a gente sabe que dentro do planejamento financeiro tem muitas áreas. Tem o acessório, tem os seguros. Como que fica por aí? Como que está o seu negócio? Hoje eu atuo principalmente com autônomos, pequenos empreendedores e também com pessoa física. No meu ponto de vista, não existe um CNPJ sem um CPF. E quando aparecem pessoas físicas procurando pelo meu trabalho, eu atendo, eu não tenho um nicho específico, eu não recuso um trabalho, porque se a pessoa chegou até mim é porque ela teve alguma indicação, e se for pessoa física, principalmente, é muito rápido o processo. Em poucos encontros, nós conseguimos resolver a questão dessa pessoa. Então, eu não faço distinção se é empresa ou se é pessoa física. Meus clientes chegam muito por indicação. Então, quando eles chegam, eles já chegam decididos a fazer o processo de mentoria. Então, por isso, acaba não tendo um nicho específico, mas o objetivo é sempre trazer autônomos e pequenos empreendedores. Eu gosto de direcionar a minha prospecção para autônomos e empreendedores, porque é algo que eu tenho na minha experiência profissional. Então, é mais simples para mim. Eu consigo fazer análises com simplicidade. E quando eu falo de pessoa física, eu também gosto de cuidar de pessoa física, porque eu já trago isso. Desde a minha infância, meu pai sempre me ensinou a fazer uma reserva financeira. Só que hoje eu consigo entender melhor como fazer uma reserva financeira, que você precisa de um objetivo, de um porquê da reserva financeira, não simplesmente guardar um dinheiro por guardar. Outro ponto também da consultoria PJ e para autônomos é que o ticket é maior. E o contrato também é mais longo, né? Então, quando você traz que para você tem mais facilidade nas análises, é mais a sua vivência, então você acaba colocando a sua essência ali, você fica mais fluida nessas análises. E também tem esses outros pontos positivos, que a consultoria CPF às vezes acaba sendo um ticket, por vezes, menor e um contrato mais curto, igual você falou, né? Um contrato mais curto, um atendimento mais curto, atendeu, o cliente vai embora, talvez ele volte no ano seguinte para revalidar alguma coisa, mas o contrato PJ ele fica.
Sim, essa é uma vantagem do contrato PJ. Eu tenho clientes que estão comigo há 4 anos, desde que eu comecei no pro bono. Isso traz uma certa tranquilidade, uma certa segurança, porque eu consigo fazer uma projeção melhor da minha receita. A minha experiência também, o atendimento de negócio, ele traz essa previsibilidade, né? Previsibilidade de caixa e do desenvolvimento do negócio. E eu vejo que a gente consegue acomodar bem o atendimento da pessoa física também dentro do projeto. Isso é muito interessante que quando você está fazendo um projeto de consultoria, conseguir acomodar, né, esses dois papéis dentro do mesmo projeto. E quando você começou, há coisa de 7 anos já se vão 7 anos, sabe? O que que você gostaria que tivessem te contado lá atrás e que você só soube pelo caminho? Ah, eu adoraria que tivessem me contado que empreender é muito desafiador, principalmente porque você faz tudo sozinho. E quando a gente vem do corporativo, você tem um problema no computador, você liga para o departamento de TI. Você tem qualquer questão ali, tem alguém para te dar um suporte. E quando você empreende, você tem que resolver tudo sozinho. E o começo é muito desafiador porque você não sabe os caminhos para resolver tudo sozinho. Você consegue, mas é mais demorado. E eu também aprendi muito que o crescimento sustentável exige constância, paciência e aprendizado contínuo. E que não basta apenas dominar o técnico. É preciso saber se comunicar de forma simples, humana e acessível. Você precisa ter empatia com o seu cliente para adequar o tipo de linguagem. E isso é só no dia a dia que a gente aprende. Um dos desafios que você contou do consultor é trabalhar sozinho e fazer tudo sozinho. Até você falou, quando seu computador dá um problema, lá no mundo corporativo você desce a escada, você pega um elevador, você vai para a TI, abre um chamado e resolve. Hoje, a fonte do meu notebook deu problema, vou ter que trocar de fonte, já vamos resolver isso logo. Mas eu queria saber de você, quais outros desafios você acredita que o consultor ele passa? Quais desafios que nós temos na consultoria financeira? Para quem está ouvindo a gente, para quem quer ser consultor ou para quem já é consultor, quais são os desafios que você acredita que são os mais comuns? Olha, hoje eu acredito que o maior desafio seja gerar transformação em um mundo de excessos de informação e imediatismo. As pessoas querem resultados rápidos, mas sem profundidade. Então, o desafio é criar conexão, confiança e resultados sustentáveis. Isso, para mim, é o maior desafio hoje. Em um mundo que a gente abre o chat GPT e pede para ele uma planilha de Excel, às vezes o cliente ele não entende que ele precisa passar por um processo e que esse processo não é só a ferramenta, não é só a planilha, mas toda a mudança que vai acontecer dentro dele, na mentalidade dele, no comportamento dele, nas crenças durante o processo de consultoria, né? Eu vejo muito como uma mudança até de identidade, né? Você sai de um papel que você tinha como empresário, como dono de empresa, e você passa para um papel seguinte, né? Você passa, de fase de maturidade. Sim, e hoje nós temos acesso a tudo, né? A inteligência artificial, ela traz tudo que você pergunta. Só que nem sempre dá para confiar, né? Quando você tem um mentor, alguém que está te direcionando, você encurta caminho. Você pode fazer sozinho, sim, mas tem muitas tentativas de acertos e erros quando você faz sozinho. E perde-se muito tempo, né? Sabe uma coisa que você falou, Adri, sobre conexão, né? Sobre você estar presente, sobre essa humanidade dentro do atendimento. Porque quando É, você fala da conexão e tudo, eu ouço isso, né? Essa humanidade dentro do atendimento. E a gente sempre fala aqui que a nossa profissão, ela pode ser solitária, mas ela não tem que ser solitária. Digo mais, né? Ela não deve ser solitária. Que a gente deve estar nos grupos certos, né? Grupos que nos desafiem a pensar melhor, a ser melhor. Eu gosto de dizer que desafiem a minha certeza, né? Que a gente possa debater os assuntos da nossa profissão. Então, pensando aqui no futuro, na sustentabilidade do negócio, como que você visualiza a sua profissão de consultora e os planos para o futuro do seu negócio? eu vejo a educação financeira cada vez mais necessária nos dias atuais, porque as pessoas precisam aprender não só a gerar dinheiro, mas também a cuidar do dinheiro, a protegê-lo e a multiplicá-lo de forma consciente. Eu quero continuar crescendo e expandindo minha atuação nessa área, mas sem perder o olhar humano, próximo
e acolhedor que fazem parte da minha essência. É muito simples você ter um processo com começo, meio e fim padronizado para todo mundo. É muito mais fácil. Mas um processo padronizado, nem sempre ele atende todo mundo. Então, eu sempre dou esse toquezinho personalizado. E no meu entendimento, isso faz diferença para o cliente. E o que você diria, Adri, para quem está começando agora? Para quem está começando agora, não espere o momento perfeito para começar, porque ele não existe. O aprendizado acontece no caminho. Faça com verdade, com amor, com propósito, sem pensar apenas no retorno financeiro, porque ele é consequência de uma entrega bem feita e consistente. E eu sempre digo, tenha mentores, esteja perto de pessoas que possam te orientar e invista no autoconhecimento. Quando a gente se conhece melhor, toma decisões mais consistentes e constrói uma trajetória muito mais alinhada e leve. Além de que os mentores encurtam o caminho. Muitos cursos eu fiz por conta própria, sem mentores, e eu perdi muito tempo. Se eu puder dar um conselho, uma dica, tenham mentores em todas as áreas da vida. Não só na área financeira, em todas as áreas. A autoridade a gente constrói quando a experiência ela encontra a competência, né? Então, assim, você também vai construindo seu caminho, você também vai estar construindo a sua autoridade, né? A sua experiência encontra com a sua competência e encontra com as necessidades do mundo, com as necessidades do seu cliente. E quando eu falo em buscar mentores, eu também me refiro a grupos. Por exemplo, o nosso grupo de supervisão, ele faz toda a diferença na minha vida. Quando eu tenho dúvidas e eu não tenho com quem dividir, porque no corporativo você tem uma equipe ali que dá para dividir. E no mundo do profissional autônomo, né, no mundo da consultoria, como eu trabalho sozinha, eu não tenho com quem dividir. Então, esses grupos de supervisão fazem toda a diferença para mim, além dos mentores. Adri, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Eu quero agradecer muitíssimo por você ter aceitado esse nosso convite para compartilhar aqui a sua história e para inaugurar essa série que se chama Trajetórias de Valor. Eu que agradeço a confiança, o convite. Foi um momento assim de grande alegria poder compartilhar com vocês. E saibam, vocês duas são uma referência muito forte na minha vida profissional, na minha nova vida profissional, né? Eu sou eternamente grata. Vocês me trouxeram essa leveza. Com a supervisão, com a formação, eu consegui trazer uma leveza para essa metodologia. E hoje eu não recuso nenhum trabalho, porque quando eu tenho dúvidas, eu tenho onde pedir socorro. E às vezes a gente tem só que validar uma ideia que a gente já tem. E quando a gente não faz ideia de como seguir com o projeto, nós temos a Lara e a Crisley, que dão todo o suporte a qualquer momento. Eternamente grata, muito grata. Obrigada a você, Adri, pela presença, pela amizade, né? Nós, da formação, a gente chama de alunos, mas na verdade a gente considera nossos colegas de profissão, nossos amigos, né? Discutimos os cases, é uma grande roda, na supervisão é uma grande roda de discutir, de dar pitaco nos cases, de ajudar o colega, né? Tanto na supervisão quanto nos grupos também, e inclusive nas reuniões paralelas que acontecem, né? Que eu sei que acontece na supervisão. Quero te agradecer mais uma vez a presença. E quem quiser te encontrar, Adriana, para conversar, para tomar um café, para entender como funciona o seu trabalho, como é que te encontra? Eu convido vocês para me encontrarem no Instagram, é adriana.marquezin. E quem tiver interesse em fazer um bate-papo, eu estou à disposição. Ficarei muito feliz. Eu atendo médicos, dentistas, psicólogos, já atendi fisioterapeutas, atendo salão de beleza, clínica de estética, já atendi indústria de salgados, enfim, vários ramos. Se alguém tiver interesse e quiser um bate-papo sem compromisso, serão bem-vindos. Transporte também, né, Adriana? Transporte também, transporte, várias pessoas físicas, inclusive casais. Obrigada pela companhia. Fica aqui o nosso convite para nos acompanhar, nosso podcast Consultores no Divã. Aqui nós falamos do dia a dia do consultor financeiro, trazendo assuntos dentro do nosso universo. Cases, causos, fofocas, experiências e os desafios do consultor. Nos vemos em breve.